Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 1º de junho de 2020. General da Saúde descobre arma antivírus à reza. Improvisado por Jair Bolsonaro como ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello reconheceu que a crise do coronavírus entrou em nova fase com o avanço do contágio em direção ao interior. Pelas contas oficiais, o vírus já está presente em 62% do total de municípios do país. Essas cidades abrigam 91,75% da população. Isso equivale a 192,8 milhões de brasileiros. Segundo Pazuello, os estados das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste precisam se equipar de olho no que vem acontecendo no Norte e no Nordeste. O alerta do general embute duas constatações. Numa, ele reconhece que o vírus já prevaleceu sobre o poder público em duas regiões. Noutra, ele admite que o caos hospitalar pode chegar a outras 3 regiões. O general sugere duas providências. Uma técnica e outra mística. É a hora de acumular meios, estruturar UTIs, habilitar leitos, adquirir insumos e equipamentos, e se preparar para o combate, disse Pazuello, chovendo no molhado. O complemento místico indica que o ministro interino não leva muita fé no seu receituário técnico. Rezamos para que o impacto seja menor, mas virá algum grau de impacto. Deus não poderia ter encomendado a Bolsonaro um ministro mais apropriado para a pasta da saúde do que Pazuello. Quando o general recomenda a reza aos brasileiros submetidos a um inferno pandêmico, até os ateus vão acabar acreditando em Deus. Está difícil acreditar em qualquer outra coisa. O ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, tem razão, pois a prece ajuda, como esclarece Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 27, há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir, num ou no outro sentido, seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há portanto acontecimentos que escapam, forçosamente, à fatalidade, e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Seria ilógico concluir-se, desta máxima, aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter, e injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém.
Assim procede ao pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem, geralmente, só vê o presente, mas, se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá, são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima ajuda-te e o céu te ajudará, e não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo ajuda de Deus, e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato, e com isso retoma a coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste, pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu. Que sorte eu tive, de tomar o caminho da direita e não o da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas, perguntarão, por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho, e no fim encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele, para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem, mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhes houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de junho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.